Bem-vindos de volta. Como sabem, nós vamos replicar um bocadinho aqui no palco alguns dos programas da Rádio Observador. Temos convidados que vão-nos falar de temas muito diferentes e, por isso, para darmos unidade e consistência a cada painel, aquilo que nos liga a todos é o formato, a forma como cada um vai falar um bocadinho sobre os próximos 10 anos na sua área. E este primeiro painel, lá está, cada um escolhe um bom, um mau e um vilão e explicam-nos o porquê dessas escolhas e porquê que cada uma dessas escolhas é importante para os próximos 10 anos. Vamos seguir aqui a ordem ditatorial que nos impuseram. Luís Araújo é consultor na área do turismo, foi presidente do Turismo de Portugal. E o bom, para ficarmos logo com um sentimento de otimismo, são as pessoas na sua área. Sim. Bom, antes de mais nada, parabéns ao Observador pelo aniversário e obrigado pelo convite. Isto é difícil começar pelo bom, nós devíamos começar pelo mau e acabar no bom, mas à boa maneira portuguesa começamos pelo bom e acabamos pelo mau. O bom, de facto, são as pessoas e aquilo que temos visto de desenvolvimento do setor turístico no país nos últimos anos tem sido graças às pessoas. E quando falo das pessoas não falo só daqueles 10% da força de trabalho que trabalham todos os dias a favor do turista, falo de uma população que sabe, de facto, receber bem. Aliás, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, há uns anos, dizia que o melhor de Portugal eram as pessoas. 10 milhões de bons. 10 milhões de bons, sim, porque sabemos, e aliás, eu sempre defendi e continuo a defender, nós temos um propósito muito grande, que é receber bem e respeitar as diferenças. E nós todos fazemos isso na nossa vida, quer dizer, alguns não farão, mas enfim, não serão os 10 milhões, mas pelo menos a grande maioria. E percebemos de quem nos visita que essa é uma marca que fica. O sabermos receber, o mostrarmos o nosso país, o termos orgulho naquilo que é nosso, é algo que eu acho que tem sido uma marca do turismo nacional e será claramente uma marca para os próximos 10 anos. E o mau? Agora vamos começar então a deprimir. Que problema é que nós temos? O mau, eu diria que o mau é o preconceito. E, de facto, apesar de nós olharmos para o setor turístico como um setor que dá riqueza ao país, que faz puxar uma série de outras atividades económicas associadas ao turismo ou não associadas ao turismo, que traz visibilidade àquilo que é Portugal, a quem nós somos, que dá oportunidades ao segmento jovem. Aliás, a taxa de empreendedorismo jovem é muito mais alta no setor turístico do que em qualquer outra atividade económica. Portanto, apesar de todos estes lados positivos, há um preconceito contra o turismo. E isso vem de onde? Isso é uma ótima pergunta. Podemos ir a razões culturais. De facto, nós temos preconceito contra quem tem sucesso e o turismo tem tido grande sucesso. Aos empresários do setor, e isto é algo que se vê ao longo do vai para o setor do turismo. E este preconceito existe, é transversal, os meios de comunicação, peço desculpa estar aqui, mas tenho que dizer, às vezes são estimuladores também deste apontar de armas para a atividade e muitas vezes esse apontar de armas ou tomar decisões com problemas. E isto tanto vai para a habitação, para os transportes, para a educação, para uma série de questões que de facto são desafios e que são desafios que se nos colocam, mas pelo facto de atingirmos uma determinada atividade, achamos que as coisas estão resolvidas e esquecemos que se calhar precisam de mais atividades. Mas isso tem mudado ou não? Está a piorar ou está a melhorar? Eu diria que quanto mais cresce o sucesso e quanto mais cresce o impacto que o turismo tem, mais piora. E dentro do turismo há setores que esses então ainda são mais ostracizados. Existem, em vez de cuidarmos que essa atividade seja mais sustentável e darmos ferramentas ou meios para que se consigam transformar e adaptar, e nós hoje temos belíssimos exemplos no nosso país de poupança de água em campos de golfe, de alojamento local com muito mais qualidade do que projetos hoteleiros. Este sentimento e este diapasão claramente tem que mudar. A atividade turística é positiva para o país, não vou entrar na discussão de se há turismo a mais ou economia a menos, mas o que é certo é que é uma bandeira que tem que ser levantada por todos naquilo que é o crescimento e o futuro de Portugal.
E o vilão, o seu vilão, enfim, cabe naquele enorme guarda-chuva das taxas e taxinhas, não é? Para já eu tenho uma enorme dificuldade em dizer vilão, porque como madeirense que sou, o vilhão é muito mais fácil, mas sim. O vilão, eu escolhi as taxas turísticas, as taxas aeroportuárias. Tem sucesso, taxamos. E o sucesso do turismo não pode justificar. E atenção, eu sou a favor das taxas. Eu sou a favor que se recolham fundos para corrigir desequilíbrios que muitas vezes são provocados por algumas questões. O que eu não sou a favor é não saber onde é que essas taxas são aplicadas, como é que são aplicadas, porque é que não se analisam para outras atividades e não se taxam também essas atividades para corrigir determinados desequilíbrios, porque é que não pensamos de uma forma mais abrangente e mais holística relativamente àquilo que é a atividade turística e focamos só na maneira mais simples. Problemas das pessoas, e mais uma vez há problemas que têm que ser solucionados, falo da habitação, da mobilidade. Se nós não fizermos essa análise e essa avaliação, aquilo que estamos a fazer é taxar os mesmos. A taxa dos aviões, que contribui para o fundo ambiental, é um bom exemplo. Eu não sei que projetos no setor do turismo é que a taxa ambiental ou que a taxa que é cobrada aos aviões no fundo ambiental é aplicada na sustentabilidade do setor turístico, ou até na transformação do setor turístico. Mas essas taxas e elas desincentivam, sente que elas desincentivam, elas funcionam um bocadinho por multiplicado por muita gente, um pequeno valor, dá muito dinheiro. Elas estão num nível em que desincentivam o turismo cá? Não. Se calhar começamos a perder foi competitividade. Sim. Começamos a perder competitividade com outros destinos. É sempre paralelamente. Porque se eu estou nos Estados Unidos e opto entre vir para Portugal ou vir para a Espanha, obviamente há uma questão económica ou financeira que pesa no meu bolso. Portanto, eu tenho que escolher onde é que vou com base no orçamento que tenho. Aqui a questão é como é que essa taxa é aplicada e o que é que eu faço com essa taxa. Certo. E muitas vezes, e vejo isso em inúmeros meios, dizer-se que a taxa tem que ser aplicada. Agora, que tem que contribuir para um e para o outro, tem. Assim como tem que contribuir para criar novas centralidades, para permitir que esses turistas se desloquem a outros locais. Tem que permitir para uma promoção do destino que atinja um segmento de topo. Portanto, não me choca rigorosamente positivo. É preciso dizê-lo. Nós temos o céu... tem um limite e nós esse limite temos... Literalmente, o céu tem um limite e nós não podemos pensar que temos um céu sem limite, que podemos fazer o que quisermos e que podemos construir um novo aeroporto, por exemplo, certo, e trazer o dobro de turistas que o nosso território vai aguentar. Portanto, é uma questão de carga, certo, e de planeamento. Usou a palavra perfeita, que é mobilidade, perfeita para falar. Rita Castelo Branco, vocês estiveram a combinar seguramente a melhor forma de fazer a passagem. Rita Castelo Branco é arquiteta, é especialista, lá está. O bom, portanto, em termos de mobilidade urbana, eu optei por dizer a combinação comboio mais bicicleta. Com isto, vou fazer um parênteses, que é, não há soluções mágicas. Na mobilidade temos que ter diversos meios de transporte, todos eles articulados, e, portanto, é isso que faz um sistema. E, portanto, não há nenhuma solução que eu acho que, efetivamente, pode fazer muita diferença, também em termos económicos. A bicicleta é um meio de transporte altamente eficiente, em até 8 se for uma bicicleta elétrica. E, portanto, o seu potencial é imenso. Não se querendo com isto dizer que toda a gente vai andar de bicicleta, mas também nem toda a gente anda de carro. Muita gente não tem essa oportunidade e, portanto, temos sempre que ter esta noção que nada é para toda a gente. Mas, de facto, há um enorme potencial de crescimento que não tem sido potenciado, porque é preciso condições de segurança, é preciso que a cidade seja apelativa para isso. Mas houve um crescimento grande nos últimos anos, especialmente aqui em Lisboa. Sim, houve e as bicicletas acompanharam. Portanto, nós dizemos sempre que é um slogan que é cria-se infraestrutura que as pessoas aparecem. Claro que a infraestrutura tem que estar conectada, porque se eu tiver troços, uma pessoa pensa que eu quero ir de A para B, mas há ali um sítio que eu tenho medo e não vou. Certo. E, portanto,
efetivamente é preciso que a rede esteja conectada. E ainda temos muito isso ou não? Buracos na rede. Sim. Não é só uma questão de ousadia, de ser efetivamente muito perigoso, é porque não é evidente para a maior parte das pessoas e, portanto, continua a ser para uma franja e tem que se perceber que sair dessa franja. Dito isto, a questão da combinação certo. e porquê a combinação. A verdade em viver no centro da cidade e, portanto, isso é uma das razões que tem contribuído para o aumento do uso do carro, não o vamos mudar, mas para se conseguir compreender o potencial de captação, portanto, a área geográfica do raio de influência de uma estação de comboios é completamente diferente se eu for até essa estação a pé ou se eu puder, por exemplo, ir de bicicleta. Portanto, em 15 minutos a pé, eu tenho um raio de captação que é pouco maior do que 3 km². De repente, em Lisboa há um estudo feito nesse sentido, em que nós, neste momento, temos cerca de 25% de casas e empregos servidos pela ferrovia, e se potenciássemos uma rede ciclável robusta nesses territórios dispersos, que nunca terão bons transportes públicos, em território disperso não é viável. Certo. Têm que ser melhorados, não estou a pôr isso em causa. Sim, sim. Mas, efetivamente, é muito difícil, é sempre penalizante os transbordos, etc., não há frequência, e, portanto, de uma ferrovia. E, portanto, é uma combinação muito fácil, uma pessoa fazer 10 minutos de bicicleta, chegar ao comboio, pôr ou não a bicicleta no comboio e chegar à cidade, ou eventualmente até não pôr, chegar à cidade, usar um bike sharing. Certo. E tudo isso serve para diminuir o mal que escolheu, que é o abuso do automóvel. O abuso. O abuso. Faltam na nossa história ferramentas importantíssimas usadas para o bem e para o mal. E, portanto, o vilão não é o automóvel, o vilão não, peço desculpa, o mal não é o automóvel, o mal é o abuso e o uso excessivo que fazemos dele, portanto, deste vício em que consideramos quase uma coisa cultural, que não é verdade, e que é inevitável, e que também não é verdade. E as cidades que têm feito caminhos muito mais robustos que os nossos estão aí para prová-lo. É que se mexem mais do que meia hora no seu dia-a-dia. Ou seja, estamos ao lado da Malta e do Chipre, para se perceber. E, portanto, quando nós depois também falamos, isto tem custos brutais em termos de saúde, mas, de facto, nós também temos uma população muito pouco saudável e temos muitos custos também por causa disso. E posso dar um dado que é, na média europeia, 40% das pessoas com mais de 65 anos sentem-se saudáveis. Em Portugal, esse valor é 11%. E, portanto, quando nós estamos a falar... Como eu os percebo, eu também há de dizer que não me sinto nada. Pronto, olha, eu sinto-me, se calhar porque ando de outra maneira. Mas... que hoje em dia, se calhar para as pessoas mais velhas, é muito mais difícil imaginá-las a ter uma mobilidade ativa, mas se nós formos fazendo esse caminho de envelhecimento ativo e de progressão ativa, atingimos níveis muito mais europeus, em que as pessoas de facto chegam a velhas novas. E então, e o vilão? Se o vilão não é o automóvel, quem é que será? Quem é que será? Então, pronto, então eu pus que o vilão era a falta de determinação política. E para onde é que isto vai? Então, por um lado, a falta de visão, muitas vezes, de estratégia muito bem definida sobre para onde é que queremos ir e, portanto, adaptar as nossas... que é basicamente aquilo que se chama planeamento, é para onde é que queremos ir e como é que conseguimos fazê-lo. Temos muitas vezes medidas que são contraproducentes, que são contraditórias, planos que até são bastante bem feitos, mas depois não têm cabimento em termos de verba e, portanto, não saem do papel mesmo que estejam muito bem feitos. E a questão da falta de determinação, também queria aqui dizer uma coisa que não tem nada disso, até muito pelo contrário. Eu acho que muitas vezes que são sempre super ruidosas. Claro. E numa perspectiva em que nós temos que transporte de autocarro mais contínuo, as redes cicláveis mais contínuas, melhores passeios, nós não tiramos espaço ao mal, que é o abuso do carro. E, portanto, é uma falácia, nós podemos achar aqui que podemos agradar a gregos e a troianos. Mas o que acontece
é que se nós envolvermos as pessoas, e quando eu estou a dizer envolver as pessoas, é uma fração representativa da população, nós apanhamos as crianças, nós apanhamos os mais pobres, nós apanhamos os mais velhos e não apanhamos só aqueles que estão em perda. Ou seja, aqueles que estão em perda fazem muito barulho, estão-me a tirar o estacionamento, por exemplo. E por desagrado, em vez de dizerem, não, nós auscultámos e de facto percebemos que se auscultarmos uma parcela representativa da população, afinal só 30% ou 20% é que não quer que a gente tire aqueles lugares. Percebo. Pronto, e portanto... E ainda bem que terminou com um número, de facto... É para passar a combinar lá atrás. Precisamente porque vamos falar sobre números. O Luísa Loura é a diretora da Pordata e trouxe-nos 3 números. Portanto, exatamente. Um número bom, um número mau e um coitadinho. Um número vilão. Que é o vilão. 6,8 é o bom. Que número é este, 6,8? Não foi fácil encontrar. Eu depois já falo qual era o outro, que eu ia toda lançada, é este é que é o bom, é isto é que vai mostrar o potencial do país daqui a uns anos. Isto é por ir procurar outro número. Mas que outro número é que temos bom? A saúde, sim, a mortalidade infantil diminuiu, mas já diminuiu há bastante tempo, agora não está. Um número interessante sobre a qualidade do ar. Portugal é um dos países, exatamente. E 6,8, que é o tal número bom, é 6,8 microgramas por metro cúbico, que é a concentração de partículas com pouca olhando para gente. A densidade populacional, somos o melhor? Exatamente. E, portanto, fiquei deste número que vou falar. Houve logo ali uma má língua em casa que disse isso é porque temos muito vento e as partículas fogem para a Espanha ou para o Atlântico. Bom, é bom para podermos ter aqui os nossos maus carros um bocadinho mais, mas não abusemos, porque um outro número que também não é bom é o da ferrovia. Nós sabemos que não é um número bom, que tem que ser melhorados na área da mobilidade também, mas pronto, este é o número bom e é uma ótima surpresa. Uma ótima Eu não surpresa. sabia, vou respirar com Exatamente. muito mais vontade daqui para a frente. E como estamos mais envelhecidos, até escusamos de andar a queixar-nos tanto das alergias. Alergia é diferente, não é? Porque nós também... E pronto. Muito bem. Foi o que eu fiz há bocadinho, por acaso. Irritou-se? Fiquei um bocadinho irritado. Ok. Então, para irritar então um bocadinho mais, novamente, o mau, 40,9. O mau é 40,9. Era o que eu achava que ia ser o bom. Eu disse há bocadinho, eu fui direta para ir falar neste número. E qual era ótimo, passou a mal. E este 40,9 de jovens dos 25 aos 34 anos que têm ensino superior. Ou seja, a tal geração mais escolarizada de sempre. A geração mais escolarizada de sempre em Portugal, para já não é a geração mais escolarizada de sempre, porque este número já foi bastante mais alto há 3 anos. Certo. Qual era, sabe? 43%. Baixou para 40,9%. Isto é um indicador, é um objetivo, um indicador dos objetivos de desenvolvimento na União Europeia, e os outros países estão todos a pedalar com a Europa neste indicador. Neste momento estamos a divergir. Portanto, subimos, e agora estamos a descer e a Europa continua. E nós não vamos poder perder este comboio. Eu quero aproveitar toda a oportunidade que eu tiver. Falar em mobilidade, não podemos porque não podemos perder. Não, porque, atenção, isto é o universo de observação desta realidade, é a população que reside em Portugal em 2023. Okay? É por isso também que estamos a baixar? Não há forma de... Certo. Ou seja, mas a sua intuição... A minha suposição é de que quem sai... Porque o nosso ensino superior é muitíssimo bom, acho que isto é mesmo, é muito reconhecido. A Europa toda, com que a atração no sentido contrário não traga
Certo. O mesmo nível. Isto longo, 31.983. 31.983 e a unidade é euro. Muito bem. É a diferença entre o salário médio de um trabalhador na Bélgica, 31.983 euros ao ano, a mais que o trabalhador recebe. São cerca de 3.300 euros mensais. Não, nos deprimir ainda mais. O 2 é Dinamarca e o 3, o terceiro, aqui, ou podemos ter o primeiro aqui e o último cá em baixo. E no que toca aos salários, a diferença abissal. É um fosso. Para mim, isto é um fosso que não se justifica numa Europa. E a Europa tem tantas metas para atingir. Por exemplo, naquela da escolarização, era 45% em 2030. E não tem uma... E não há uma meta neste sentido. E há um outro indicador que é o dos nossos jovens saírem. E é natural que saiam. Porque eles sabem, por portas e através do lado, isto é um bocadinho bola de neve, não é? Não é bem bola, como é que... aplicações. Temos 10 anos para resolver estes problemas todos. Exatamente. Por isso, daqui a 10 anos, mesmo sítio, mesma hora. Muito bem. Acho que aprendemos todos muito. Muito obrigado. Miguel Pinheiro e todos os convidados deste painel.